Silvestres, um podcast do Fauna News. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Silvestres. Eu sou o Dimas Marques, editor do Fauna News, e no episódio de hoje vamos abordar mais uma COP. Há pouco tivemos a COP27, a 27ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas realizada no Egito, que inclusive foi tema do nosso 7º episódio, em que conversamos com o biólogo, pesquisador e professor da Universidade de Brasília, Helber Brandão. Se você não conseguiu escutar, após nossa conversa de hoje, vai lá e confira, vale a pena. Bom, na sequência da COP27 sobre mudanças climáticas, tivemos a COP19 da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção, a CITES. Essa COP aconteceu no Panamá entre 14 e 27 de novembro. A CITES é um acordo internacional vigente desde 1973 que é pouco divulgado e conhecido, mas é de extrema importância. É por meio das CITES que se procura regulamentar e controlar o comércio internacional da vida silvestre, como o que envolve animais selvagens. Atualmente, mais de 180 países, inclusive o Brasil, são membros das CITES. E para nos contar como foi a COP19 das CITES, pedi ajuda para o ambientalista José Truda Palazzo Júnior. O Truda é parte da história do ambientalismo brasileiro, principalmente quando o assunto é fauna marinha. Ele foi um dos fundadores do projeto Baleia Franca lá na década de 1980. É o brasileiro que mais frequenta os encontros da Comissão Baleeira Internacional, lutando contra a caça de baleias. Autor de inúmeros livros com temas que abordam jardinagem, mergulho e conservação da fauna, Truda é conhecido também pela acidez de seus comentários e críticas. Quem o acompanha pelas redes sociais sabe do que estou falando. Atualmente, Truda é coordenador de desenvolvimento institucional do Instituto Baleia Jubarte, representante regional do projeto Uno Solo Mar, que envolve instituições do Brasil e do Uruguai, e atua também na Divers for Sharks, que ajudou a fundar com o instrutor de mergulho Paulo Guilherme, o Pinguim. Recentemente, Truda começou a lutar pela possibilidade de que animais da fauna sinantrópica, aqueles que se adaptaram para viver em ambientes humanizados, como os gambás, possam ser resgatados e cuidados por voluntários, sem que isso seja considerado crime ambiental. Truda, muito bem-vindo ao Silvestres. Obrigado, Dimas. Uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje e eu vejo que você lembrou a minha capivara inteira aí, né? Ah, sem dúvida. Aqui a gente faz a lição de casa e estuda direitinho. Antes de abordarmos diretamente essa COP realizada no Panamá, você pode explicar um pouco melhor pra gente o que é a CITES, para que ela serve e como ela funciona? A CITES é uma convenção que foi criada, como você disse, em 1973, e cuja função é regulamentar o comércio das espécies de fauna e flora silvestres ameaçadas de extinção. E basicamente serve, e esse é o propósito original dela, para evitar que esse comércio internacional venha a levar alguma espécie à extinção ou mesmo aumentar o grau de ameaça de espécies vulneráveis, né? E a CITES é composta hoje por 183 países, né? É um tratado governamental, aí, intergovernamental, e trabalha com dois apêndices, duas listagens de espécies. No apêndice 1 estão as espécies mais ameaçadas e cujo comércio internacional é proibido. E no apêndice 2, espécies que podem vir a ser ameaçadas pelo comércio internacional e que, apesar de ter esse comércio permitido, ele precisa ser regulado entre os países e quem pretende exportar uma espécie que esteja no apêndice 2 da CITES precisa produzir uma certificação de que esse comércio não vai ameaçar a espécie, non-detriment findings, como diz no texto da convenção. Curiosidade, Truda, quantas reuniões da CITES você já esteve presente e como é que é o funcionamento, o dia a dia dessas convenções e da reunião da CITES? Rapaz, eu já estive em muito. Eu comecei a ir para a CITES em 1985. Eu sou hoje um dos delegados mais antigos lá, certamente o brasileiro mais antigo na convenção. Já participei de delegações de governo do Brasil e hoje continuo indo como observador não governamental credenciado, né? E a CITES tem uma secretaria, né, que cuida do funcionamento da convenção no dia a dia, expede certificados de comércio para as espécies listadas, para que os países possam ter os seus controles funcionando. Ela tem um comitê permanente que faz o acompanhamento das atividades regulares da convenção e faz as conferências das partes, né, as COPs, que foi o que recém aconteceu no Panamá, em que os representantes dos países se juntam por 2 semanas para discutir medidas administrativas, mas também para revisar esses apêndices, essas listagens
de espécies de comércio proibido ou controlado, né? Esse trabalho de revisão das espécies é feito num comitê, o Comitê 1. Os países podem propor, né, espécies para listar ou retirar das listas. Esse Comitê 1 discute durante uma semana e na semana seguinte o plenário da COP referenda ou rejeita essas propostas de alteração dos apêndices por votação majoritária, né? Para incluir ou excluir uma espécie nas CITES, é preciso que 2/3 dos países estejam de acordo. Entendi. E nesta última COP, especificamente, realizada agora no final de novembro, quais foram as principais pautas a serem discutidas, né, que foram discutidas, e houve avanços que a gente deva destacar? Eu acho que essa foi uma COP extremamente importante, porque, como vocês devem imaginar, né, existe aí não apenas o interesse dos órgãos ambientais de governo tentando proteger as espécies, mas também todo um lobby, né, das grandes máfias de tráfico de fauna, de marfim, de couro, de madeiras raras, de barbatana de tubarão, tentando impedir que as proteções aconteçam, né? Então é um embate bastante grande e durante alguns anos a gente achou que essas máfias do tráfico iriam se sobrepor às medidas das CITES, mas nós vimos agora nessa última COP no Panamá que os países estão muito fortes, a maioria dos países membros da CITES está reforçando as medidas de proteção. Foram discutidas esse ano muitas espécies marinhas importantes, né? Dentre elas um grande grupo de tubarões, que são os tubarões Requiem, os Carcarinidae, muitas madeiras tropicais e várias espécies, felizmente, foram incluídas nos apêndices de controle da CITES, e ela foi considerada pelos participantes um grande sucesso, porque permitiu avançar em espécies que têm grandes volumes de comércio, né, como são as espécies de tubarões e de madeiras, o que é um desafio para a fiscalização, mas que também reforça, né, o interesse da comunidade internacional em não deixar que o comércio continue ameaçando essas espécies. Aproveitando que você citou a questão dos tubarões, tivemos a inclusão de espécies de tubarões e arraia nos anexos, em um dos anexos, acho que no anexo 2, de controle do comércio, né? Para contextualizarmos o problema, Truda, 2 perguntas. O quanto que tubarões e arraia são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos e qual a dimensão da ameaça que esses animais, pelas ações humanas, como poluição, sobrepesca, ou o tráfico de suas partes, como ocorre com as barbatanas, pesa sobre a conservação desses animais? Vem crescendo no mundo a preocupação com a conservação dos tubarões, porque as pesquisas científicas vêm provando, ano após ano, que eles são extremamente importantes para o equilíbrio dos oceanos, né? Como predadores de topo de cadeia, eles regulam os ecossistemas em que eles existem, e de recifes de coral a pradarias marinhas, eles são grandes reguladores do ambiente marinho. E, infelizmente, os tubarões estão desaparecendo nas últimas décadas a olhos vistos. Alguns grupos, como os tubarões martelo, se estima que nós já destruímos aproximadamente 90% das espécies, das populações das várias espécies aí ao redor do mundo. E o grande culpado disso é realmente a sobrepesca, né? A sobrepesca que acontece em grande parte para a retirada das barbatanas e venda para os mercados asiáticos, né, principalmente China, mas também para o consumo da carne, né? E aí, apesar do volume capturado pela frota industrial ao redor do mundo ser muito preocupante, também a pesca costeira, né, dita artesanal, nos preocupa, porque ela ocorre muitas vezes em berçários, né, regiões costeiras em que os tubarões e raias se reproduzem. Então, o impacto numérico é menor, mas o impacto geral, qualitativo nas populações, na pesca costeira, pode ser muito maior. E como grande parte, tanto do comércio de barbatanas como do comércio de carne, se dá no plano internacional, a gente espera que essas listagens de todos os tubarões Requiem, né, da família Carcarinidae, e completando esse ano também a listagem dos tubarões martelo, isso possa ter realmente um impacto bastante forte na conservação desses animais já muito ameaçados. O que se faz com a barbatana de tubarão, que ela é tão cobiçada no mercado internacional, Truda? Se faz ostentação.
né? A barbatana de tubarão, ela é feita de cartilagem, né? O mesmo material das orelhas, do nariz da gente, e é um material que não tem gosto de absolutamente nada. Agora, na Ásia, a partir aí de uma tradição de imperadores chineses de muitos anos atrás, um belo dia se estabeleceu de que tomar sopa de barbatana de tubarão dava status. Então se criou, principalmente nessa classe abastada emergente da China, né, uma imensa demanda de barbatanas de tubarão para fazer uma sopa que no fundo é uma sopa, é um caldo de galinha. Eles botam temperos e caldo de galinha e jogam a barbatana de tubarão, que não tem gosto absolutamente nenhum, dentro, né? E pagam valores bastante altos para essas barbatanas, sustentando aí esse verdadeiro tráfico internacional. E a demanda é tão grande assim, porque às vezes eu vejo apreensões de uma quantidade absurda de barbatanas, quando a gente vê, e chama atenção, porque se é uma iguaria e é algo caro, tem uma quantidade tão grande a ser comercializada assim, tem uma demanda tão alta? Infelizmente tem, né? É uma demanda que envolve aí milhões de barbatanas e milhões de tubarões, né? Você imagina, só uma das apreensões que o IBAMA fez de barbatanas exportadas ilegalmente do Brasil tinha 7 toneladas de barbatanas secas, né? Agora imagine a quantidade de tubarões que foram mortos para produzir essas 7 toneladas de barbatanas. Ao redor do mundo, o comércio legal de barbatanas tem servido única e exclusivamente como fachada para um imenso comércio ilegal. E aqui no país, infelizmente, né, a nossa fiscalização ambiental, tão combalida, ainda mais em anos recentes, nunca foi capaz de fazer esse controle adequadamente. Nós esperamos que as obrigações que agora passam a ser impostas também aos países importadores através das CITES possam nos ajudar a melhorar esse controle. Truda, antes de encerrarmos, mais uma COP, desta vez a COP 15 da Convenção sobre Diversidade Biológica, começou agora dia 7 no Canadá e ocorre até o dia 19. Quais são as suas expectativas para essa COP da biodiversidade? Pois é, Dimas, essa reunião que continua, né, nós não sabemos exatamente o que vai resultar dela nos últimos dias. Eu tenho uma expectativa bastante baixa em relação a ela, na verdade, em função das realidades políticas aí do plano internacional. Nós vimos aí o fracasso que foi a COP do clima, né? Mas esperamos que pelo menos os países possam acordar em uma meta ambiciosa de criação e manutenção de mais áreas protegidas, né? Existe um grupo de países que é o grupo de alta ambição, né? Que eles chamam High Ambition Coalition, que está defendendo a proposta 30 por 30, não é? Até 30% de áreas protegidas no planeta até 2030, uma grande parte dessas áreas sendo de áreas de proteção integral, que é o que nós precisamos especialmente para os oceanos. Aqui no Brasil virou moda se criar áreas de uso múltiplo que na verdade não servem para nada. Nós precisamos de áreas de proteção integral, onde não possa pescar, onde não possa desmatar, onde os ecossistemas possam prestar os serviços que ambientes saudáveis dão à sociedade. Acho que isso é o grande legado que essa COP poderia nos dar, independente do que acontece no tratado em si, nas resoluções do tratado. Essas COPs servem para que governos de países em desenvolvimento conversem com países desenvolvidos, consigam mais fundos para suas atividades de conservação da biodiversidade. Então, mesmo com uma expectativa baixa em relação a essa COP, a gente espera que aconteçam bons acordos e que nós possamos, evidentemente, a partir do próximo governo que se instala a partir de 1º de janeiro e sobre o qual existe tanta esperança de mudanças para melhor, o Brasil possa retomar o seu protagonismo e um papel de liderança também na conservação da biodiversidade lá na Convenção. Truda, muito obrigado pela sua participação no Silvestres. Força na luta, companheiro. Obrigado a vocês, é um grande privilégio para mim estar aqui conversar contigo. Tenho uma imensa admiração pelo trabalho que vocês fazem em defesa da nossa fauna. Vamos em frente, juntos. Chegamos ao final de mais um episódio de Silvestres. Se você está no YouTube, por favor, não deixe de se inscrever no canal do Fauna News, acionar o sininho e avaliar o episódio. Se você está em alguma plataforma de áudio, como Spotify e Deezer, não esqueça de nos seguir e nos avaliar. No portal faunanews.com.br tem muito mais informações sobre o universo dos animais silvestres. Para receber o nosso conteúdo de forma gratuita pelo WhatsApp, envie uma mensagem para 11
951070530. O Fauna News também está nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter pelo @FaunaNews. Para entrar em contato conosco, escreva para silvestres@faunanews.com.br. Não conseguiu anotar? Não tem problema. Essas informações estão na descrição do episódio. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane B. Souza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.